Lilian Calçados, ser feliz custa pouco. Apresenta Biografias de Nossa Gente. Alô amigos do Canal 10, estamos chegando com mais uma edição do Biografias de Nossa Gente. Claro, sempre aqui na força da Lilian Calçados, onde ser feliz custa pouco. Hoje o meu convidado é Aldair Tarcísio Rizzi, professor Aldair, hoje secretário da Prefeitura aqui de Pato Branco, vai nos contar, nos falar um pouquinho da sua história aqui no Biografias. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. De todas as tendências, texturas, cores, transparências. Escolher o detalhe final, tradição no mercado tem o toque ideal. Parcianelo Acabamentos, é beleza, é um show de lugar. Parcianelo Acabamentos, traga os seus sonhos pra cá. Guarani, 840 Pato Branco. Magazine Avenida, com a nova coleção Outono Inverno 2013. Só marcas consagradas. Coleção feminina com caimento perfeito, em peças marcantes, tons, cores e estampas que harmonizam a estação. Linha especial em acessórios e bolsas. O look perfeito, do básico ao sofisticado. Magazine Avenida, loja 1, em frente à Praça Matriz. E MA2, na Rua Tapajós Centro. Ser feliz, alto astral, energia que contagia. Vem, 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 vem curtir a alegria das coisas simples da vida. Lileão é assim, é amor, é vida e corpo presente pra mim e pra você. Um toque de fantasia. Ser feliz custa pouco. Lilian Calçados. O melhor negócio você faz com a FIPAL. Toda a linha Fiat com taxas especiais e condições facilitadas de pagamento. Trabalhamos também com seminovos multimarcas, revisados com procedência e garantia da concessionária. Veículos novos e seminovos é com a FIPAL, a sua concessionária Fiat em Pato Branco, na Tupi Baixada Industrial. Fone 2101-7700. Estamos de volta com você, com Biografias, e hoje, professor Aldair Rizzi, patobranquense, aqui em nosso programa. Vamos falar um pouquinho da sua vida, professor? Vamos, Itamar. Eu quero primeiro agradecer o teu convite de vir aqui. E esse programa é um programa que tem uma repercussão boa, as pessoas falam bem desse programa, e eu quero agradecer então, a oportunidade de estar aqui e falar um pouco, né, da nossa história, que não tem nada absolutamente de extraordinário, mas tem algumas coisas interessantes que acontecem na vida da gente, e passar a experiência aí que a gente teve na vida, aí na trajetória toda da nossa vida, desde aqui de Pato Branco, onde eu nasci, me criei, me formei até o ensino técnico, né? E depois da nossa trajetória um pouco na cidade lá de Curitiba, né? Onde eu tive a honra também, porque é a minha segunda cidade, porque eu recebi o título de cidadão honorário em Curitiba, né? Sou cidadão honorário de Curitiba. Então, mas a alegria é imensa de estar aqui. E agora está de volta para cá, né? Então, essa é uma alegria, né? Porque sempre foi meu sonho, vou dizer assim, voltar e poder contribuir. Então, todas as vezes que eu estava em algum lugar que eu puder, em cargos públicos, que eu exerci muitos, eu sempre pensava em como poder contribuir com o Pato Branco, com o desenvolvimento da cidade, porque eu sentia também aquelas coisas que eu senti na época que eu tive que sair aqui, vou dizer assim, meio forçado da nossa cidade. Buscar buscar alternativas, né? De emprego, de estudo. Na época, Pato Branco tinha poucos habitantes, tinha 25 mil habitantes em 72, quando eu fui para Curitiba, e tinha praticamente nenhuma alternativa de emprego. Certo. Né? Então, fui estudar e tal, né? E a gente tinha aqui em Pato Branco... Se aperfeiçoar, né? Se aperfeiçoar, porque mesmo que naquela época ainda não tinha toda essa questão ainda
né, dessas mudanças, dessa revolução tecnológica, dessa coisa, dessa mudança brutal na sociedade, das formas de produzir, nas formas de consumir. Era muito diferente. Né? Quem tem uma certa idade entende que... Nossa, a coisa foi muito rápida. Talvez o jovem, muito jovem, não assimile isso, né? Mas foi muito rápido. Muito rápido a mudança. Mas a sua família veio na década de 40 aqui para Pato Branco? Exato. Meu pai veio, né, como todo o imigrante gaúcho, passando ali pelo oeste de Santa Catarina. Ele ficou um tempo morando em Ponte Serrada, né? Minhas 3 irmãs e mais meu irmão, o Nelson Risco, falecido, né? Eles nasceram em Ponte Serrada. E o pai veio para cá em 45. Isso aqui era... Não tinha nada, era um desbravador, né? Pioneiro, era como tantos que aqui vieram, né? Buscando formas de sobrevivência, de reproduzir assim a vida que tinha lá no Rio Grande. Certo. Então, porque aqui tinha uma geografia mais ou menos semelhante, parecida, né? Tinha um ambiente, o clima mais ou menos parecido. E comecei a se adaptar bem. E outros gaúchos que já estavam aqui também? Se adaptaram, foi um dos primeiros, pioneiros, já tinha, exato, tinha. Então, assim, veio aqui, se instalou, começou a trabalhar, montou uma casa de comércio e cresceu, né? Fez uma... A casa era bem no centro ali, né? Era assim, na Guarani, no número 320, em frente hoje onde é o Tropical, né? Superpolo, né? Superpolo, né? E que, aliás, ali era o Superpolo, onde era a nossa casa. Depois meu pai fez uma transação comercial, trocou a casa com o Lindos Lons, que foi para frente, e cada um trabalhou num ramo sem interferir no ramo do outro. E do outro lado da rua é onde está a foto Chicosca? Isso, foi ali o prédio, né, que o pai construiu, ali era o prédio, o Chicosca que comprou do pai na época aí dos anos 60. E aí o pai tinha uma casa de comércio, fazia... não só vendia produtos para a agricultura, como comprava produtos agrícolas. Era aquela troca, né? Era troca, era chamado escambo, né? Troca de mercadorias por mercadorias. Mercadoria por mercadoria. Então o cliente vinha lá, comprava na caderneta, deixava lá na confiança, e aí quando saía a safra, devolvia o produto. Trazia algum produto. Pagava em produto. Pagava em produto. Então era uma coisa maravilhosa, né? Eu vivi todo esse momento bonito e humilde, simples. Você nasceu ali então? Eu nasci ali, na 320, na Guarani. Ali na Guarani. Tempo que você nasceu em casa, né, Aldair? Nasci com em a casa, parteira, né? Com a parteira, dona Olinda da Roy, né? Da parteira. Na parteira. Aliás, fez parte de todas as nossas, quase praticamente toda a nossa família. Né? Agora, olhando nos tempos de hoje, que a gente tem assistência de hospital, a medicina muito avançada e médicos e tal, como é que a gente conseguia viver aquele tempo, né? Não, e a média de filhos da família era a média de filhos, 6, 7, né? 10 então, minha família tem 8, né? Então era um mundo desbravando, você imagina a bravura, né? Ser um remédio sem nada, né? Especialmente das mulheres, né? Especialmente das mães. Meu Deus, além de tudo, tinha 2 empregos, né? Porque na verdade, aliás, nem 2, era um múltiplo emprego, né? Porque trabalhava com o pai, com a família, ajudando no comércio. Ajudava, trabalhava em casa cuidando de 8 filhos. Né? E naquela época não tinha essa questão que hoje está percebendo, que graças a Deus surgiu, né? Que a questão de uma divisão mais igualitária do trabalho entre a mulher e o homem, que está surgindo, a mulher está aparecendo, ocupando o seu espaço, essas coisas bonitas que a gente vê de transformação, e o homem também tendo que se rever nas suas formas de ser. Então, eu acho que naquela época só os fortes sobreviviam, né? Exatamente. Porque nem o remedinho, e as mulheres fortes. E as mulheres, porque nem o remedinho para febre às vezes não tinha. Então, absolutamente nada. E tinha que ter uma sorte, especificamente falando da mulher. Por exemplo, hoje a gente vê muito parto, o nenê está sentado e tal, na hora de nascer. Imagina aquele tempo. Nossa Senhora, era uma que coisa dificuldade, hein? E essas parteiras nossas eram verdadeiras heroínas, né? Porque elas faziam um trabalho magnífico. Nossa. E, então, assim, claro que aí saúde, né? Sim. Assim, boa, mas com muitas possibilidades de pegar doenças, porque você não tinha toda essa tecnologia, vacina, essas coisas todas. E graças a Deus, né, famílias aqui, eram raros os casos de falecimento. Eram raros, não se ia muito ao hospital, né? Então aí foi assim, né? Nós nascemos, formamos, criamos, jogamos. Aí você criou ali pelo centro, hoje é o centro, né? É Guarani. Na Guarani. Eu fiz aí a Dona Frida. Estudou na Dona Frida, primário? Primário, né? Tomava umas palmadas lá do seu Bernardo. Ali era rígido, tinha uma régua que ele passava para
verificar se todo mundo estava prestando atenção na aula. Outra coisa, né? A educação, hoje você é professor, mas como é diferente também o tratamento, né? Se joelhava no milho, levava palmada e ninguém precisava de tratamento psicológico, né? Hoje chamava Mas era demais, né? O que a gente fazia, porque isso acaba... Sim. Depois, na frente, até falo, porque você cria uma situação de muita... Você cria um complexo na pessoa, você fica inferiorizado, você fica com medo, né? Com medo. Eu acho que isso é duro, depois você vai lutando para resolver esses problemas. Nem o exército hoje não é tão rígido, então, né? Graças a Deus não existe, né? Hoje, até está discutindo a questão da palmada, né? Que se é uma coisa conveniente ou não. Até né? a palmada está sendo discutida, né? Então, proibindo e tal, debatendo. Eu acho que é uma coisa importante que a gente... não dá para nem achar que aquilo que era bom, né? Aí depois tu foi estudar no Colégio das Irmãs. Daí eu fiz um ginásio no Colégio das Irmãs, né? E terminei, daí fiz na época a admissão, né? Que era o período de passar do primário para o ginasial. Tinha que fazer um teste? Tinha que fazer, ou fazer o 5º ano, ou passava direto para o ginásio. E se não passasse? Daí tinha que fazer o 5º ano. Daí tinha que fazer um reforço. Então eles davam essa oportunidade de você terminar a 4ª série e passar direto para a 1ª série ginasial. Do ginasial. Assim que funcionava. Como a gente fazia o exame de admissão, ia direto. Como um bom aluno você passou. Tive bons professores, excelentes, boas recordações, professoras, irmãos, né? Irmã Irene, irmã Maria Luísa, irmã Maria de Lourdes. E aquela década professor Cesário, professor falecido, professor Citilo, português. Citilo, né? Então, maravilhosos, me ensinaram coisas assim, quer dizer, a base da formação, da educação é a base, né? E você passou isso é fundamental. Aquela década de 60, né, que teve o golpe militar e tudo mais, daí infância, né? Eu fiz aí o técnico contábil. Tá. Ali no colégio, funcionava ali no Colégio Nosso Chapombo, em frente ao Center Baixada ali. E nos anos 60, com o golpe militar, a nova política econômica que passou a ser adotada foi uma política muito restritiva, arrochada. E aí aumentou muito a taxa de juros, deu uma queda muito grande no nível de emprego, reduziu muito a questão da economia, da atividade econômica. E nesse bolo, quem estava preparado, pegaram muita gente, pegou muita gente desprevenida, muitos industriais, então teve uma quebradeira muito forte de empresas. Certo. E dentre essas, meu pai também foi junto. O comércio, teu pai também padeceu com essa época. E aí meu pai teve que vender todas as coisas aqui para pagar sua dívida. O prédio próprio vendeu tudo para não deixar, porque naquela época tinha muita honradez, né? É verdade. Hoje as coisas, eu estou mal negócio, fazer uma concordata, que meu pai não foi atrás disso. E ele vendeu o que tinha para pagar. Vendeu tudo, exatamente, pagou tudo. Preservar o nome, né? Então, até antes disso, quando começou a ir mal, eu comecei também a arrumar emprego, né? Saí fora, daí comecei a achar dificuldade de arrumar emprego. Trabalhei, fui o primeiro tratador da água aqui da Sanepar, que foi na época lá do seu Catani, do Roberto Catani. Foi em 1970. Né? Exatamente. E fui o primeiro tratador da água de Pato Branco. Olha só. O que você fazia especificamente? Fazia análise da água. Fazia análise, pegava, porque tinha a bomba aqui, que era o seu Chico, que trabalhava aqui embaixo, na bomba, e a gente combinava o horário, ele ligava a bomba e jogava lá para cima, e a água vinha suja, né? Como normal venha, né? Qualquer água sendo bem tratada, ela pode ser suja de qualquer jeito. Sim. E aí nós fazíamos a mistura toda, cloro, cal e tal, e fazia as análises se estava bem dosada. E cuidava daí para ter a alcalinidade, né, com cal, né, para você deixar a água mais cristalina e tal. E distribuía na cidade. Nem todo lugar chegava água também, né? Não, no início não, é só os mais perto do centro. Mais né? perto Depois, do centro, né? Aí depois... E tudo por gravidade, né, porque está lá de cima ali. Então foi um momento importante, né? Gostoso, que aprendi muito com meus amigos, com a infância, com o futebol. Você jogava muito bola aí? Muita bola. Muito futebol, né? Aqui... e você, agora conta pra gente, você era Inter ou era Palmeiras? Aqui não tinha atrativo, era futebol. Eu comecei a jogar no Juvenil da Internacional. No Juvenil da Internacional. Fizemos um time muito bom na época. E depois começou a entrar o profissionalismo e tal, e o Palmeiras me trouxe e me deu oportunidade. E eu joguei, daí mesmo com idade, não idade ainda para jogar no profissional, eu jogava. No Palmeiras? Como amador.
Né, Olha só. Você era bom mesmo, né? Você jogava nos times jogava. Você era metido na bola. E jogamos e montamos um belíssimo time de futebol de salão. De salão. Fomos tricampeão aqui. Também era forte, né? O pela salonismo, Selinalta, né? Na época era o time da Selinalta. Da Selinalta então, tinha o time também do Juruá, que era do Lavarda, tinha o Banco Nacional, que tinha Darnes, Nene, tinha o Faca, que era o Favete. Tinha um time bom, daqui para Pato tinha muitos atletas, muito bons jogadores. Muito. Então, bons mesmo, viu? Que hoje você não vê, mas não tinha aquela coisa, porque na época qualquer lugar tinha um campinho de jogar bola. Hoje o espaço da cidade cresceu, o esporte já não é só futebol, já tem outras atividades, outro esporte, a natação, o basquete, essas coisas que vão diluindo. Então, foi uma época fantástica de recordações enormes que eu tenho. Tu lembra tudo isso aí? Eu passo nas ruas, às vezes me emociono de ver os locais, o que eu fiz. Putz, aqui eu fiz isso. Esses dias eu fui aqui na vidraçaria aqui do Gero, vi ali, comecei a observar aquele colégio. Quantas vezes corria naquele muro, no terreno ali do colégio das freiras, ia visitar em cima o Paulo Radaelli, ficava ali na casa dele. Então, coisas da infância que você jamais esquece. Jamais esquece, né? Jamais esquece. Aí, em 72, você, jovem, 17, 18 anos? 72 eu tive que, aí não tive alternativa. Foi buscar alternativa. A sua família, o teu pai, os pais, venderam os imóveis e ficaram aqui ou foram embora? Ficaram aqui. Daí depois que eles venderam tudo, aí eu fui, daí depois foram mais 2 irmãos meus, eu fui, daí fiz vestibular, passei na faculdade de economia, na Federal, na Universidade Federal, e aí logo em seguida vieram 2 irmãos meus, né, os mais novos. Tá. Um ainda é professor, hoje o Nivaldo é professor da Universidade Federal, no curso de Engenharia Florestal. O Alceu, que mais novo, fez o jornalismo, tem uma agência de publicidade hoje em Curitiba. E meus outros irmãos foram posteriormente. E minhas irmãs também acabaram indo. E uma está em Brasília, outra está em Curitiba. Então, radicado em Curitiba. Radicado em Curitiba. Então também Curitiba foi aí no vestibular, daí, depois desse tempo em diante, aí eu senti muita dificuldade. Você sai de uma cidade do interior, todo aquele negócio de formação que a gente estava comentando lá e tal, aquele complexo de inferioridade, é um choque cultural muito grande. E além de tudo, com dificuldades, né, às vezes de uma própria se expressar, né? E de dizer coisas para falar corretamente. Então aqui a gente tinha aquele hábito de puxar muito no R, por exemplo. Sim. E isso, as pessoas não sabem disso e não respeitam a questão cultural. Então tudo isso acabava inibindo, né? Então foi um sofrimento muito grande, né? De você romper essa questão cultural, esse sentimento de interiorano, de civilidade, que na verdade é uma grande bobagem. Uma grande bobagem, uma coisa que a gente... hoje em dia eu tenho certeza absoluta pelo processo aí de globalização. Que não existe tanto esse preconceito, as pessoas, tanto os nossos jovens aqui, se sentiriam tanta vontade em qualquer lugar do mundo. Aí e esse curso de economia, você entrou, concluiu e ficou já dentro daí eu caí, na verdade, minha vida foi... Professor mesmo. Aí foi só, na verdade, estudar, né? Daí eu fiz minha faculdade de economia na Universidade Federal, formei lá em 77, fiz logo em seguida cursos de especialização, fiz 2 cursos de especialização, uma análise econômica e outra teoria econômica. E aí em 79 eu trabalhei no IPARDES, eu fiz o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, como pesquisador. O IPARDES na época era formador de toda a base, de todos os diagnósticos, de todos os estudos realizados sobre o Paraná. Então foi na época importante do Paraná, porque fazia diagnósticos e para o governo do estado fazer políticas públicas, né? Adotar medidas de políticas, fazer programas, projetos e tal, para desenvolver o estado. Então, na época até o IPARDES era considerado, né, chamado, meio pejorativamente, mas com uma certa verdade, porque era onde reunia todos, praticamente, os intelectuais do Paraná, era chamado até Sorbonne, Sorbonne de Curitiba, né? Sorbonne do Juvevê, porque era no bairro do Juvevê, lá em Curitiba. E ficou lá, e eu aprendi muito ali, só trabalhando com altos técnicos, né? Com pessoas altamente capacitadas. Entrei como estagiário e acabei se efetivando como técnico, pesquisador, e passei a coordenar, inclusive, projetos de pesquisa que faziam no estado do Paraná. Nossa! Então, com equipes, né, montadas e tal. E aí foi uma trajetória. Daí, logo em seguida, fiz o mestrado, né?
Fiz um mestrado dentro do próprio IPARDES, que se veja só como era a política na época. O próprio IPARDES, a política, assim, do modo geral, não política partidária, políticas públicas, tinham uma preocupação no Paraná em fazer diagnóstico e informar pessoas. E ele tinha um programa no IPARDES que liberava as pessoas para fazer seu mestrado, para fazer complementar Era um incentivo, né? Incentivo. Então, na época que eu fui fazer o mestrado, assim, era uma coisa, fazer mestrado era uma coisa, assim, hoje já é banalizado. Hoje é mais comum, né? Comum. Hoje é comum. Até doutorado já ficou mais... Doutorado também, doutorado era imaginável na minha época. Hoje já ficou também mais comum para todo mundo, é mais acessível. Hoje graças a Deus, né? Então, eu fiz o mestrado, fiz em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais. Daí fiz a minha dissertação, né, defendi ela em 83 e voltei para o IPARDES, né, no período, voltei e logo em seguida fiz o concurso para a Universidade Federal do Paraná, como professor. Como professor de economia? Professor de economia. Economia dá para entender ou a gente que é leigo não parece que é um bicho de sete cabeças? Realmente a economia é muito complexa, né? É complexa. Né? Mas a economia, porque ela tem uma interligação... Muitas nuances, né? Muita interligação com outras áreas do conhecimento, outras disciplinas, outros cursos, por exemplo, sociologia, ciências sociais, ela tem vinculação com a história, né? Você não entende a economia sozinho, a não ser que você, que é uma forma de ver o sistema econômico, você se abstrair de toda a realidade, de toda coisa e adotar modelos econômicos, modelos matemáticos. Né? Aí é tudo abstrato, né? Isso, hipótese. Mas quando você procura entender a realidade e interligar as coisas, é muito, muito complexo. Então exige muita leitura, muito trabalho, muita dedicação. E você acaba não sendo um grande economista. Entendeu? E é uma coisa que você gosta? Eu adoro, adoro. Eu aprendi, gostar, porque né? a economia dá uma visão do mundo. Dá, né? Então, e ainda mais como professor, né? Porque o professor você aprende ensinando. Né? Não só porque você tem que fazer pesquisa, estudar, ler. Mas está junto ali, mas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Eu acho que isso para a gente que é professor é uma alegria, porque ainda nos dá uma reoxigenação, né? Você vai se oxigenando, se mudando suas concepções de vida, que você vai se alterando, se integrando com os jovens. Pô, isso é uma coisa assim fantástica. Então, para mim, daí eu entrei em 1990. Na Universidade Federal do Paraná. Pô, que orgulho também ser um professor da universidade, eu né? nunca foi assim, a minha vida foi sempre assim, né? Não foi eu quero ser professor. Eu nunca imaginei ser. Foi galgando. Né? Foi galgando. Então as coisas foram subindo e eu fui gostando, e fui trabalhando para aquilo que eu estava querendo. Né? Então, mas sempre foi muito trabalho, muito. Né? Você entrou na política partidária, que ano? Você lembra isso ou não? Barbaridade, rapaz. Eu Desde entrei jovem, agora, já. não. Eu sempre me engajei, né? Assim, nas questões políticas, no movimento estudantil. Participava, não como liderança, mas eu estava sempre lá participando, né? Tive muitos amigos que hoje estão na vida pública, que participaram dos movimentos, que na época era difícil, porque era a época da ditadura militar, né? Teve o AI-5 em 68, que proibia qualquer tipo de reunião com os estudantes, o 477. Então, tudo isso inibia qualquer participação de estudantes em qualquer atividade. Muitos colegas, a gente corria da polícia, muitos colegas foram presos. Então, que não permitia reuniões. Então, qualquer reunião que se fizesse era censurado ou visto como algo revolucionário, comunista, enfim, toda aquela coisa parafernália que se criou com o regime militar, de que o comunismo, a gente aprendia aqui, que era uma coisa ruim, que comia criancinha, todas aquelas coisas, né? Então isso acabou assim, sendo também um momento, né, de aprendizado muito grande. Então, assim, na universidade, isso foi muito forte. Então, esse período todo de convivência acabou me ajudando depois a entender mais os jovens, né? Então, essa questão do partidário vai surgir bem na frente, bem aqui na frente, né? Daí depois, então... Então, em 1990, você entrei na Universidade Federal do Paraná. Entrou como professor. Isso. E logo em seguida, né, eu já estava fazendo... Quando eu fiz o concurso, eu já estava fazendo o doutorado. Eu já tinha feito a inscrição e passado no concurso para doutorado na Unicamp, em Campinas. Que respeito, né? Na Unicamp. Uma universidade, nossa, para mim estudar lá, pegar todos os professores, praticamente, que fizeram o Plano Cruzado em 1986.
Foi aquele primeiro ano de euforia, depois fracassou, né, por questões políticas, saiu dali, inclusive. né? Mas toda a concepção, a discussão, a efervescência, eu peguei essa discussão. Então, quem estava lá, Maria Conceição Tavares, né, João Manuel Cardoso de Mello, o Beluso, né, que ainda escreve na Carta Capital hoje, que tem artigos fantásticos sempre sobre economia. Né? Então, o Graziano, que hoje é presidente da FAO, foi meu orientador no primeiro momento, depois ele saiu, eu tive que mudar, porque ele foi para ser, quando o Lula ganhou as eleições, ele foi para ser o chefe, o negócio da fome, né, instituir o programa da Fome Zero. Fome Zero, exatamente. Então, daí eu tive que trocar de orientador, passei para outro. Para o Mário Posses, mas que é um grandes mentes, também. né? Grandes, nossa, então para mim foi uma loucura, né? Então eu não parei, né? Parei, porque cada vez. Sempre naquela questão de sempre eu ter que estudar mais, porque eu sempre achava que eu sabia menos, né? Perante os meus colegas. Então sempre um esforço muito grande. E aí entrei na universidade, daí sim, na universidade eu comecei. Não foi uma coisa que eu queria estudar, fazer academia, eu queria fazer artigos, produzir, né? Eu queria ser um intelectual. Sim. Né? Eu estava na universidade, né? Como intelectual, e nessa ponta já era, né? Considerado. Então, mas para sobreviver na universidade pública, você tem que produzir. E o que é o produzir na universidade? É fazer artigos, participar em bancas de concurso, então, todas aquelas tarefas que fazem parte da vida universitária. Então, aí eu comecei a trabalhar, eu entrei em abril de 90, e entrei, na época, a universidade era do Dr. Faiver. O nosso departamento, comigo, não tinha absolutamente nada, professores. Então, logo em seguida, eles me me pediram para eu ser chefe de departamento. Então, em 92, eu fui chefe de departamento. Chefe de departamento para lidar com mais de 50 professores, que é uma loucura. Cada um puxa para um lado, uma briga. E tem não só a briga de interesses pessoais, mas também de política, ideológica. Sim. Né? Então, e 50 cabeças pensantes, é uma loucura. Né? E eu acabei me saindo bem. Né? Teve um relacionamento. Aí, em 94, eu tinha um amigo meu, que trabalhou no IPARDES, ele trabalhava na universidade também como professor de administração, o José Henrique de Faria. Ele foi candidato a reitor. E eu não conhecia muita gente na universidade, e ele me pediu ajuda e tal, e eu, como gostava de me envolver nas coisas, eu apoiei ele. Mas apoiei ele e fui né, trabalhar e continuei trabalhando. A vida, né? Daí ele ganhou as eleições, nós ganhamos as eleições, e ele me convidou para eu ser pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças da universidade. O que absolutamente eu não aceitei, né? Porque eu disse assim, eu não vou aceitar, eu não conheço a universidade, eu tenho 4 anos na universidade, a universidade é muito complexa, era uma multidão. Muito grande, né? Tinha todos os setores, tinha tecnologia, exatas, humanas, era uma imensidão, né? Biológicas, enfim, agrárias, com 1000 cursos, né? Professores, né? Tinha 1000 e poucos professores, barbaridade. Mas eu acabei, depois um dia, eu não aceitei, mas um dia ele me ligou e disse assim, olha, eu não estou te solicitando, pedindo, estou te convocando. E você deve isso para a universidade. Disse, nossa. Então me deixou, tá bom, vou, né? Aí foi... Que uma desafio, loucura, né? Uma loucura, porque a universidade era e é ainda, é o terceiro orçamento do Estado do Paraná. É uma Babilônia. É o orçamento do governo do Estado, é o orçamento da Prefeitura de Curitiba e depois da Universidade. Da Universidade Federal. Então, e na época lidar com isso, orçamento, com dificuldade, não tinha dinheiro para pagar a luz. O governo, na época de arroxo mesmo, as universidades estavam praticamente complicadas ali. Uma fase ruim, né? E tinha todo o processo de privatização das universidades e tal, e nós ficamos numa situação complicada. Mas aí eu comecei a entrar eu tenho que fazer algo aqui, né? Trabalhar e tentar sair desse osso. Comecei a trabalhar com a questão do planejamento, né? Fazer convênios, abrir um pouco mais a questão de busca de recursos e acabou dando certo. Então, muitas coisas que foram feitas na universidade, por exemplo, aqueles prédios todos, quando não sei se você conhece, ali que vai lá para o Jardim Botânico, em frente, aqueles prédios foi todo com dinheiro conseguido na época que eu estava na Pró-Reitoria. No seu tempo lá. Exatamente. Então, daí, em 94, terminou o mandato em 98, do Faria, do reitor, nosso, né?
Aí eu disse, bom, vou voltar, porque aí você perde um pouco o contato com a academia. Volto É difícil conciliar. pra aula. Eu sempre continuei dando aula, nunca parei, nunca aula. fiz questão de sempre dar aula, né? Para poder não perder essa questão e manter a atividade, né? Mas, Sim. Então, daí em 94, em 98, aí começou a discutir, já um pouquinho antes, a decisão para candidatura a reitor. Ao próximo, né? Ao próximo. E É o mandato de 4 anos? De 4 anos. Aí me chamaram lá, disse assim, estou precisando de um candidato e tal, porque a situação está assim, está assado e tal. Eu disse, bom, também vamos conversar. Não, mas é você que é nosso candidato. Mas de jeito nenhum, vocês estão loucos. Não quero, Nossa Senhora. Não quero. E foi, rapaz, que as coisas começaram a caminhar do jeito que eu não tive mais como sair, recuar. É uma situação de medo? Porque você é medo, né? Claro que você tem medo de enfrentar, administrar uma estrutura daquela. Que tu era novo dentro eu tinha 98 anos. Não, já tinha 8 anos de casa. 8 anos de casa, mas 8 anos é pouco. É pouco. Embora a Pró-Reitoria de Planejamento aí me abriu muito, né? Eu conhecia muita gente, daí conheci todos os professores de lá, porque a gente lidava direto com professores, né? E com os alunos e com os técnicos. Mas criou uma força muito forte nos técnicos administrativos e nos estudantes. E eles acabaram me empurrando, né? Bom, eu não tive como recuar, né? Fugi. Não tinha como fugir da situação. Aí eu assumi, disse, vamos embora. Acho que o frio na barriga. E é uma eleição? É uma eleição pesada. Eu participo 3, envolve toda Curitiba, né? Toda a cidade está lá prestando atenção, um se envolvendo, gente de fora interferindo e tal. E eu acabei disputando, tinha 4 candidatos, todas pessoas que já tinham disputado a eleição, ou que já tinham sido algum diretor de setor, ou que não sei o quê. E acabamos fazendo uma campanha, eu não ganhei, mas fiquei em 3º lugar, mas que a diferença entre os 4 era mínima, de 1 ponto percentual, 2. Pouquinho, assim. O que ganhou primeiro ganhou com uma diferença de 3 pontos percentuais. Foi junto? Então ficamos juntos. Bom, acho que foi uma coisa importante. Mas perdemos, aí eu voltei para minha universidade, para o meu departamento, eu disse, agora chega, agora eu quero voltar à academia. Assim, eu não posso, porque faz parte da vida da gente, também como professor, e acho que em qualquer lugar, nossa professora universitária, também de pensar nessa questão administrativa, de você ter esse envolvimento, porque de construir um sistema de ensino que seja, né, importante e tal, você contribuir. Então, passou isso aí, eu voltei para o meu setor e tal, e aí tinha, porque lá é tudo eleição, né, na universidade. Aí tinha uma eleição para a direção do setor. E eu também quietinho na minha sala, né? Voltei com vontade de produzir 2 textos, publiquei, já queria participar de congressos, não sei o que, mas aí também voaram para falar comigo. Vamos lá. Daí eu disse, não teve concorrente, fizeram uma conversa lá. E eu fui candidato, mas único, né? Aí fui diretor de setor, do setor de Ciências Sociais Aplicadas, que era pega o curso de Economia, Administração, Ciências Contábeis, e daí quando eu estava diretor, levamos para nosso setor também o curso de Biblioteconomia, que hoje não é mais Biblioteconomia na Federal, é Sistema de Informações. E aí ficou, em 2000, fiquei 1 ano e pouco na direção do setor. Aí começou a ser discutida a questão para reitor, de novo. E eu disse, bom, vou terminar o meu mandato e voltar, né, aqui da direção do setor. Começamos a montar grupo de pesquisa e tal, motivar os professores. E aí teve a eleição, de novo vieram procurar para ser candidato a não deu não, vai noutra. Então, mas eu disse, e daí começamos a avaliar e tal, fizemos uma composição, achei que para representar, né, também não fugir da luta de novo, mas ter uma condição de ter Aí fizemos uma composição, eu fiquei na vice-reitoria do Moreira. Aí ganharam. Ganhamos eleições. Então daí fiquei como vice-reitor. Rize, vou fazer um pequeno intervalinho, está na hora do nosso comercial, e já nós voltamos. Não vamos perder o fio da meada. Estamos na Universidade Federal aqui conversando com o Rize. Já a gente está de volta. No show de prêmios do Super Manfroy, este lindo gol poderá ser seu. A cada R$30 em compras, o cliente Manfroy concorre. E mais, 5 televisores 32 polegadas. Faça suas compras no Super Manfroy. Atendimento de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 8h30 da noite.
Sábados das 8 da manhã às 8h30 da noite e aos domingos das 8 da manhã ao meio-dia. Carnes com produção própria, macia e saborosa. Superman Freud, nosso lema é vender barato. Na Tupi, bairro Bortote. Roube Móveis, tudo sob medida. Móveis residenciais e comerciais com alto padrão de acabamento. As novas tendências do mercado em cozinhas funcionais, modernas e práticas. Quartos com melhor aproveitamento de espaço. Salas e home theater, banheiros e escritórios. Aproveite melhor os espaços de sua residência com móveis na medida certa para cada ambiente. Consulte a Roube Móveis, 3223-4442. www.robimóveis.com.br. Ser feliz, alto astral, energia que contagia. Vem, 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 vem curtir a alegria das coisas simples da vida. Lileão é assim, é amor, é vida e corpo presente pra mim e pra você. Um toque de fantasia. Ser feliz custa pouco. Lileão Calçados. A Galeazzi comemorou 30 anos e mais uma vez se reinventando, oferecendo o que é bom para você e para o seu carro e tendo a certeza de que é muito bom passar ano após ano equipando suas conquistas. Serviços e produtos você vai encontrar a segurança e conforto que seu carro precisa. Galeazzi, 30 anos equipando suas conquistas. Bem rapidinho, né? Já estamos de volta aqui com a força da Lilian Calçados, com o nosso Biografias de Nossa Gente. Aí você, continuando a nossa conversa, chegou à vice-reitoria da Universidade Federal, isso lá pelo ano de 2000? Foi 2001. 2001. 2001, foi em 2001. Abril de 2001. E até aí, estamos em 2001, você não tinha entrado na política partidária? Nunca partidária. Não, eu sempre fui. Sim, eu fui filiado, eu comecei aqui, né? Eu fui a primeira filiação. Mas não lá disputando nada, né? Não, a primeira filiação minha foi no PT, quando estava surgindo, depois eu fui quando eu estava em Curitiba trabalhando no IPARDES. Eu fui, na época em 86, teve uma eleição para a prefeitura que ganhou o Requião. Certo. E aí o Requião... Foi o primeiro mandato dele como prefeito, né? Exatamente. 86. Ali ele nasceu na política, né? Ele já era deputado, né? Já era? Deputado, já era deputado estadual. Daí, o Samek... Que era do PT, né? Que era do PT, como teve uma composição. Na época o Samek eu acho que nem era do PT, não. Já era do PT. Daí ele montou uma secretaria de abastecimento, de agricultura e abastecimento, e me chamou. E aí eu fiquei cedido pela universidade para trabalhar. Trabalhei e ajudei ele numa diretoria de defesa do consumidor. Isso em 86, do Plano Cruzado. Aquele tempo que não podia remarcar os produtos do mercado. Então a minha incumbência era o que eu fiz? Aí eu fiz todo o esquema, né? Porque aí nós começamos a fazer um programa interessante em Pato Branco, que virou hoje o programa Armazém da Família. Foi lá, o embrião disso está lá na nossa gestão, né? Porque nós começamos a ver que tinha muita gente pobre nos bairros, que pagavam muito caros os alimentos. Então nós começamos a fazer, vamos fazer um programa direto, eliminar a intermediação, a coisa, fazer direto do produtor ao consumidor. E aí o Samek, muito dinâmico, né, uma pessoa, resolveu pegar um exemplo lá do Rio Grande de Vacaria e pegou um caminhão, enchemos de frango, de laranja e de feijão. Para lá no bairro. Fizemos uma programação para lá no bairro. No bairro, aí eu tinha aquelas filas enormes, então a gente subia, descia no caminhão. Tinha aquele tempo mesmo, nossa, né? E aí esse programa progrediu para o ônibus. Nós pegamos os ônibus já velhos da prefeitura. E parava nos bairros? Velhos da prefeitura, reformamos eles, pusemos as gôndolas. Era um supermercado ambulante. E que veio virado depois do programa da família. Com preço bom, né? Com preço lá embaixo. Sempre a 30%. E eu fazia todo esse trabalho e acompanhava os preços. E comparava. E aí nós começamos a ter um problema, porque a gente divulgava isso. E os supermercados ficavam bravos, porque você estava mostrando que os preços eram bem mais baratos. E daí nesse período, né, desse ano, junto com o Samek, então
nós fazíamos o acompanhamento dos preços tabelados pelo Plano Cruzado, que congelou todos os preços das Não mercadorias. podia aumentar, né? Não podia. E o governo instruía a população a então denunciar eu que montei, aumentasse, e eu estava né? ligado direto com a questão toda do acompanhamento. Aí um batalhão de estagiários que eu peguei das universidades para fazermos tabelas e tal dos produtos tabelados e acompanhávamos isso. Acompanhar. E na época, uns centavos de diferença. Já. O supermercadista, às vezes, o cara se enganava no preço, ganhava um centavo a mais. Ia lá, e lembra que teve uma pessoa que baixou, que foi o fiscal do Sarney, né, que baixou a porta lá do supermercado e gritava que aqui não entra mais ninguém. Era aquele tempo lá que faltava também produtos, né? Não, daí começou, né? Porque o congelamento pegou os preços desalinhados. Né? Então, alguns preços estavam, né, tal. E aí começou a faltar mercadoria, especialmente carne, né? Carne, não se tinha mais. Aí subiu o gado, né? Aí foi caçar os gados. Então, aí começou a faltar produto e tal, e o Plano Cruzado não se sustentou, né? Ficou pouco tempo ainda por questões até políticas de rever a questão do congelamento. Ali você já teve uma ligação. Então ali já tive uma... Sim, né? Mas eu estava já no partido do PMDB. Do PMDB, que era do Requião, né? 80 e pouco, 82, 83, eu entrei no PMDB. E aí fiquei. Daí, em 2001, nós assumimos, em 2002, assumimos a reitoria. Reitoria. E eu fiquei responsável por cuidar um pouco do planejamento e da área da saúde e de algumas pró-reitorias, que tinha gente que estava junto conosco, do nosso grupo, que cuidariam essas pró-reitorias. E aí passou, tinha as eleições para governador em 2012, eu não estava envolvido, porque eu estava querendo fazer as coisas na universidade, não dava tempo, muita coisa. Sim. E aí chegou uma época com o irmão do Requião, o Maurício, que era meu conterrâneo, né, contemporâneo, né, da universidade, ele pediu para mim, Rizzi, faz um plano de governo aí para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná, para ajudar aí o programa do Requião, né, para o governo, sabe? Então tem um grupo, e fiz despretensiosamente, né? Entreguei para eles. Fiz reuniões, peguei todas as questões de Londrina, Maringá, juntei grupos bem diferentes, né? E que foi sempre a nossa característica, você trabalhar com pessoas. Diversidade. Né? Diversidade e coordenar eu acho que isso que sempre deu certo, né? Então, aí acabamos fazendo um plano e entregamos lá. Tempo vai, tempo vem, o governador estava assumindo em janeiro de 2003. Aí ela lá pro dia 25, 24, 23, aí véspera de Natal, eu toco o telefone e o governador, né, me convidando. O próprio para ir para a secretaria, né? Eu disse, olha, eu não tive nem como dizer, quero agradecer a sua confiança e tal. E fui daí ser secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Certo. Daí, internamente, foi feita uma nova do Estado, Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E então, aí eu subi em 2003. Né? 2003 pegou uma época que as nossas universidades estavam muito, greve de todo ano, problema de falta de professores. Para você ter uma ideia, quando eu assumi, praticamente variando, mas a média era que 60% dos professores eram professores substitutos. Nossa. Significa o quê? Que você tinha pouco do quadro efetivo. Pouco quadro, Isso é uma coisa inadmissível. Uma média muito grande. Muito grande, inadmissível, porque qualidade de ensino significa professor estar dedicado, fazendo a pesquisa, fazendo o ensino. Né? Não que os professores substitutos fossem ruins, mas não tinha raiz na universidade e nem se constituiria como raiz. A própria palavra, né? Substituto, né? Então ele fica temporariamente. Exatamente. Não cria aquela coisa. Então, aí não tinha técnico administrativo, os estudantes reclamando, falta problema as universidades todas caindo aos pedaços. Né? E teve como mudar esse quadro? Teve, graças a Deus hoje, até esse dia eu comentei estava com o reitor, né, que era da minha época e é hoje ainda reitor. E ele falou o seguinte, Rizzi, eu vou dizer o seguinte, com maior franqueza, né, nas universidades, teve 2 momentos, antes e depois de 2003. Olha só. Então isso enche de orgulho. É um orgulho. Porque, para quem sair, mas aí o que nós fizemos, Itamar? desse? O que nós fizemos? Como é que você vai administrar
um ensino superior com as universidades todas com autonomia administrativa, pedagógica, né? E administração, assim, então... Como você vai? Você não pode estar lá e dizer que tem que ser assim ou assado. Você já tem a autonomia deles? E eles têm sua vivência, sua prática, né? passa tudo pelos conselhos, conselho de ensino, conselho universitário, conselho de administração. Sim. Então, eu criei junto na época, agora você pode ter observado que o secretário que teve aqui falou do Fórum de Reitores. Então ele manteve isso. E nós criamos então um Fórum de Reitores. Para começar a discutir a universidade. Discutir a universidade, como resolver o grande problema de infraestrutura de pessoal porque não adianta manter a universidade se não tiver qualidade, na verdade. Claro. Então nós fizemos assim uma política de pelo menos 2 anos segurar, estimular a pós-graduação, porque você aproveitava quadros próprios e resolver um problema de rombo financeiro. E na época, na mudança de governo para outra, teve 42 cursos criados sem estrutura nenhuma. Só criados. E eu quando eu subi, daí, eu lembro na primeira escolinha do Requião que teve, que era aquele ambiente lá no teatro, na Secretaria de Planejamento, cada secretário ia lá fazer expor seus programas. E eu fui lá e disse, olha, nós vamos ter que suspender o vestibular de 42 cursos. Foi uma loucura. Porque vocês vão privatizar o ensino, porque não sei o quê. Não, nós vamos suspender e vamos dar condições desses cursos voltarem a funcionar de forma adequada, com o professor, com o técnico e com o recurso. E foi, graças a Deus, o que aconteceu depois. Então, o que a gente fazia? Juntava todos os reitores. Da minha época, eram 5 universidades, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel e Guarapuava, que é essa que nós estamos tentando trazer um campus para cá. Então, nós fazíamos essa coisa em mais 12 faculdades isoladas. União da Vitória, Campo Mourão, Jacarezinho, Paranavaí, Araponga, Pucarana. Então, 3 uma em Paranaguá, uma União da Vitória, 2 em Curitiba. Então eu fiz o Fórum de Reitores e o Fórum de Diretores de faculdades. E depois eu fiz um fórum comum. Tudo junto. Então discutia os problemas específicos, que as faculdades estavam em pior situação, porque não eram contemplados praticamente, na distribuição de recursos, nos projetos de pesquisa. E fizemos um projeto daí, que eu fiz com a Universidade Federal do Paraná, com as faculdades, para elevar o número de mestres e doutores. Porque na época tinha praticamente todos os professores eram apenas graduados. E graças a Deus deu certo, né? Todo mundo formamos um monte de professores. E aí começamos a achar a saída financeira. E nisso nós pegamos e recuperamos o Fundo de Ciência e Tecnologia e trouxemos para nós, para a gerência do Estado, que antes estava terceirizado por uma UCIP, por uma organização social, que era da época lá do Carvalhinho, daqueles caras grandes figurões de Curitiba, e que pegava o dinheiro e já não sabia muito bem onde ia. Então trouxemos para dentro e fizemos um plano de reestruturação das universidades. Tá até hoje, obras que estão sendo feitas, que é da nossa época. Aí fizemos um planejamento de reposição dos professores e estabelecemos em deixar em 10% apenas de professores substitutos. Hoje, praticamente todos os professores são... eu não sei como se mudou alguma coisa agora. Mas na época estava praticamente todos os professores com dedicação contida, né, com tempo integral e dedicação exclusiva. Daí você ficou esse tempo na secretaria? Daí fiquei esse tempo na secretaria, 2003. Daí em 2000... Depois tu assumiu o Tecpar daí também? Não, e daí é o seguinte, daí em 2006 começou uma coisa assim, que uma viagem que eu fiz com o governador, eles me perguntaram se eu queria ser candidato. Eu não estou preparado, não tenho estrutura para isso, eu nunca pensei nisso, né, me envolver na vida política partidária, de ser candidato a deputado, coisa assim. Daí eu disse, bom, mas você tem esse jeito e tal, não sei o quê. Só, tá bom, governador, eu não vou dizer que não, mas vou conversar com o pessoal ali e tal. Conversei com um grupo de pessoas dentro da universidade, fora, daí com os presidentes do partido, todos prometeram um monte de coisa. Né? E disse que iam dobrar comigo aqui, ia colar, e que ia fazer aqui, que eu... E eu, ingenuamente, né, acreditei. Disse, eu acho que dá. E acabei saindo candidato a deputado federal, pelo PMDB em 2006. 2006. E, rapaz, eu vi no caminho que era muito difícil se eleger. Mas eu tive a felicidade, porque eu andava só
discutindo projeto político, projetos e ideias, que era a questão da educação, do desenvolvimento regional, como fazer isso, então tinha uma proposta, né? Eu queria discutir propostas, mas em muitos lugares que eu tinha grupos, desses grupos muitas vezes se diluía porque chegava a questão do rolo financeiro, econômico em cima, que a política, infelizmente, e eu acho que é uma saída que está tendo discutida agora e que tem que ser implementada, é uma reforma política. Não dá para ser desse jeito como está. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. O país não vai nunca mais para frente se tivesse. Nunca vai para frente. E daí eu saí candidato a deputado, eu fiz na época 25 mil votos. Lá na base de Curitiba? Não, Curitiba aqui, Pato Branco, na época eu fiz, né? 3.500 votos. Fiz aqui, eu que eu estava tanto tempo distante de Pato Branco. E as pessoas, muitos não me conheciam, mudou geração, né? E até muitos que me conheciam, às vezes, não, né? Sabiam quem eu era. Aí eu fiz aqui na região, fiz uma boa votação na região, né? E fiz em Curitiba, né? Boa votação também. E, na época fiz quase 6 mil votos em Curitiba, que é difícil fazer voto em Curitiba. E sem dinheiro, sem estrutura, né? Daí eles, agora chega, né? Votou fora e vou. Daí o governador me chamou para ser presidente do LACTEC. Então, quando eu estava na secretaria, nós começamos aqui a fortalecer esse ambiente todo para transformar Pato Branco no ambiente de inovação. Então, ajudamos a criar aqui, com o recurso todo da secretaria, os cursos de engenharias. Então, eu fico muito feliz, porque eu acabo me orgulho quando eu vejo assim, a pessoa diz, onde é que você formou? Eu falei, engenharia, onde? Aqui? Você contribuiu para isso, né? Ele foi uma das pessoas que eu ajudei a evitar que fizesse aquilo que eu fiz, de sair daqui porque não teve condições. Então, fico muito orgulhoso. Aí montamos laboratórios, ajudamos muitas coisas aqui em Pato Branco, fizemos treinamento, capacitação com o pessoal da área da confecção, trabalhamos junto com os produtores de leite, dando tecnologia, ajudando aí na modernização. Ajudamos em programas importantes como a SOS Vida, ali do padre da questão do Frei Nelson. Tem até hoje encontrei uma pessoa dizer, aquela panificadora, aquela pesquisa, sempre junto com a universidade, envolvendo a universidade, da secretaria. Então, e Rize, só cortando um pouquinho do teu assunto, você como educador, obviamente que você acredita que o caminho de um país, de uma nação, está na base da educação. Mas eu não tenho a menor dúvida, né? Porque não adianta você falar políticas, né? Não adianta você falar só em tecnologia. Claro, hoje, para você pensar no mundo moderno, as questões da era do conhecimento, é a tecnologia. Mas isso é uma coisa, como é que você adquire tecnologia? É com conhecimento. E para o conhecimento, não adianta depois você só desenvolver tecnologia e não ter quem trabalhe com tecnologia. Então você tem que ter essas duas coisas, para mim são duas coisas que são unidas. É educação. Muita educação. Quer dizer, gastos com educação, e não tem que ficar preso se é 10 ou 12%, você tem que gastar tudo que puder na educação. Certo. Tá certo? Claro que você tem outras coisas para fazer, né? Cuidar da cidade, cuidar não sei o quê, cuidar do governo, cuidar outras contas e tal. Mas o que você puder investir em educação é fundamental. Exemplos são inúmeros de países que fizeram isso, que surgiram do nada e estão em grandes potências, competindo com o mercado mundial aí, com grandes áreas de conhecimento e conteúdo tecnológico. Então não tem. Para mim é isso, eu resumi, é educação. E você é um pato-branquense que saiu daqui sem muitos recursos financeiros, foi enfrentar o mundo e venceu na base da educação, né, Riz? Fui empurrado, né, assim, nem muito com aquela noção, né, de que o mundo era esse, né? Mas a gente vai descobrindo as coisas. Quando eu fui para Curitiba, eu fiquei um tempo trabalhando, né, com 20 e poucos anos, trabalhando de office boy. Para poder estudar, pagar a minha pensão lá, que eu morava lá numa pensão, dividia quartos com outras pessoas que eu nunca imaginava, que nunca conheci na vida. Né? Eu morei primeiro ali na Saldanha Marinho, que era hoje, né, assim, uma boca, né, assim, complicada, tinha um cinema na frente, mas uma rua... Até hoje ainda. Complicado. Então, morei ali, morei em outros lugares. Então, eu comia no restaurante universitário depois. Então, como todo estudante, né, muita gente não tem nenhuma exclusividade nisso, mas é um caminho que eu percorri. E aí, daí as coisas foram acontecendo naturalmente. Para mim, assim, a questão é trabalhar. Né? E as coisas vão naturalmente acontecendo. Aí você retornou para Pato Branco, também disputou uma daí em 2010, né? Nós disputamos uma prefeitura aqui, né? Fui vice, né, do candidato a vice.
e perdemos as eleições, né, Aí você já estava no PPS? Eu estava no PMDB ainda. Ah, você ainda estava no PMDB. Quando você saiu do daí, PMDB? 2010. 2010? Porque daí eu conhecia muito o Luciano Dutti, prefeito de Curitiba. De Curitiba. E ele fez lá a composição lá com o Beto, ficou na vice lá e ficou candidato, ficou prefeito. Ficou prefeito. Daí ele me chamou, Riz, eu queria que você, vamos ajudar aqui e tal, não sei o quê, mas eu era muito amigo dele, né? Meio familiar, inclusive. Mas, barbaridade, essa coisa de mudar de partido, rapaz, eu não tanto. Não, mas veja e tal. Só daí você fica analisando, né? Partido, o PMDB estava naquela. Ainda é uma coisa assim, né? Não tem um projeto que me identificava. Eu não me identificava muitas vezes com projeto, com partido, entendeu? Sim. E eu acho que todo partido tem discurso igual e na prática tudo é quase a mesma coisa, né? Então as pessoas vão muito mais pela pessoa, que também não é bom, porque você tem que fortalecer, ter uma crença nos partidos, por isso que eu achava que eu não queria mudar de partido, porque, né? Mas ao mesmo tempo eu não me identificava mais com a coisa lá, né? E daí, então vamos sair para te ajudar aí, vamos fazer essa, daí eu saio candidato. E saí candidato a deputado federal. Pelo PSB. Também nas mesmas condições, né? Sem uma estrutura, pelo PSB. E aí, já aqui em Pato Branco, minha votação já foi bem maior, né? Sim. Já dobrou, foi para 6.800 e poucos votos, quase 7.000 votos. E aí, daí participei, aí nessa eleição aqui, eu fiz uma opção. O partido do ponto de vista do partido, que tinha uma aliança estadual, né, com o governo. Embora nós tenhamos uma linha no governo federal ligado ao governo da Dilma, no Paraná era ligado ao Beto Rich. Então, uma confusão, né, partidária, né? Sim. Mas ao mesmo tempo reconhecido pela instância nacional. Então, eu segui mais ou menos a linha do partido e acabamos apoiando, Zuc, né? Daí acabamos aqui apoiando o Zuc, né? Agora que estamos no final do programa, agora você é secretário, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma secretaria, diga-se de passagem, extremamente nova, né? Mas de suma importância. De suma importância, acho que... Demorou até para ser criada, eu acho. Demorou, eu né? acho que o Zuc teve uma percepção importante do futuro. E ao definir essa secretaria, ele está demonstrando que, assim, ele está pensando na frente. E eu acho que pensar na frente, é pensar nessa coisa de desenvolvimento que não dê resultado imediato. Não vai dar resultado imediato, mas essa coisa para se plantar. Isso aí. E tinha já uma coisa estruturada aqui, um ambiente favorável para você fazer uma secretaria. Né? É a única do estado do Paraná. Então isso acabou, e eu acabei aceitando a oportunidade de voltar para a minha cidade. Você acabou de contar a sua história aqui no Canal 10. Eu acho que pessoa melhor indicada para esta secretaria que a sua pessoa... Não, e graças a Deus, né? Assim, eu estou com uma equipe, né, fantástica, boa, de pessoas, né, fazer um bom os professores trabalho. Lá, o GR, lá da Mater Dei, da UTFPR, o professor Marcos de Bortoli, né, que também é da Mater Dei, o professor Lúcio Paulo, lá da FADEP, que é também experiências fantásticas. Tem até o Márcio Loss também, que está trabalhando conosco. Então, é um grupo pequeno, mas que nós vamos trabalhar, né, articuladamente com as diversas instituições. Então, Pato Branco teve esse momento importante de constituir um ambiente favorável. Bons frutos nascerão desta secretaria? Certeza absoluta. Nós já fizemos uma reunião muito importante ontem com o secretário. Vamos complementar o parque, o parque tecnológico lá que já está sendo construído, está em fase de finalização. Né? E vamos tocar projetos. E ontem o secretário disse, Riz, você conte comigo, porque está belíssimo aqui os teus projetos. Fizemos toda a apresentação da secretaria e isso transmitimos ao prefeito, que ficou muito contente de ver o entusiasmo do secretário em querer ajudar aqui. Seguramente vai dar resultado muito positivo com você criar, especialmente na área de você criar empresas de desenvolvimento de tecnologia local. Como isso? Pegando ideias, fazendo ideias das nossas universidades, que é o que é mais rico que tem aqui, e transformar isso, junto com os nossos empresários, em produtos que possam ser produzidos aqui, apropriados pela nossa sociedade. Um outro detalhe que estávamos aí dias atrás com a audiência pública, você acha que vem para cá, é viável? Eu acho que é viável e nós precisamos disso, do braço da Universidade Estadual. Tem todo o Paraná. Eu sei porque eu administrei isso. E na nossa época era diferente. Primeiro, hoje é um ambiente totalmente favorável a isso.
porque tem uma harmonia política entre o governo municipal e o estadual. Então isso é importante, conta positivamente. Isso foi isso que me levou a apoiar também. Não só por ele ser uma pessoa que eu confio, mas também por ter essa possibilidade de aliança com o governo do estado, que Pato Branco precisava disso, no meu ponto de vista. Então, vamos para esse lado, e eu acho que isso está dando resultado. Já tem muitas coisas que estão engatilhadas fora essa área. Então, essa área para nós é fundamental. Então, isso o secretário praticamente garantiu ontem, né? Isso não tudo naquilo que nós estamos pedindo, mas dos em partes, 4 cursos, 5 cursos que nós estamos pedindo, mas fazer em partes. Né? E eu acho que nós precisamos dar mais conhecimento de humanidades aqui em Pato Branco. Tem a área tecnológica, é forte, muito bem servida, mas nós precisamos de áreas de história, da filosofia, né, da ciência econômica, da questão da ciência. Então esses podem ser os primeiros momentos que a gente possa ter aqui. Que vem complementar porque todo, depois, né? Como diz a história, né? Você vai insistindo e as coisas vão acontecendo. Claro. Então, vamos insistir bastante nisso. Eu acho que ontem, para mim, foi um marco muito importante, né? Essa data de ontem, de ter visto, primeiro, que nós fizemos um documento unitário. Ontem, todas praticamente. Uma união mais de 30 entidades mundo. assinando. Quase todos os partidos políticos. Né? Foram citados algumas, todos vieram para reclamar comigo por que não tinha assinado, porque nós não conseguimos encontrar para assinar, porque feito às pressas ali no momento da assinatura. Mas todos, pessoas que entidades que não foram contactadas por tempo ou por não ter encontrado no momento, vieram reclamar. Então foi uma coisa belíssima. Belíssima. A primeira vez as pessoas diziam, para mim, primeira vez que a Câmara Municipal lotou que não saiu gente para fora. Não tinha uma cadeira lá. Inclusive gente fora lá atrás. Então, mostra. E isso que é a vida, que é assim. É a unidade, é a união. Aí esquecemos os partidos. O que o secretário e o governador vão dizer disso? O povo lá sabe o que é, sabe onde está indo. Lembra que o secretário falou, não adianta você ter vento, mas você precisa saber para que lado vai, né? Para você poder navegar. Exato. Então, nós mostramos que temos um caminho. O norte já que essa universidade vem complementar toda uma rede de atividades que estão já constituídas em Pato Branco. Mas a federal, vai ter uma sinergia muito grande, uma integração muito grande com a FADEP, com a Baterdei, com a TFPR, vai ter integração com os outros cursos, é uma coisa fantástica, nós precisamos complementar isso. E melhor que isso foi feito, veja que ponto que nós chegamos de maturidade para chegar nesse processo todo de unir tudo isso. Isso tudo foi discutido, não foi uma coisa montada assim na cabeça de uma outra pessoa. Foi lá, nós discutimos com a FADEP, com a Baterdei, com a TFPR, essas são as coisas que nós podemos. Perfeito, todas as 3 concordaram. Concordaram, né? Concordaram, as entidades não concordaram. E aí nós fomos lá em Guarapuava, graças a Deus a gente conhece muito todos os reitores ainda dos atuais, um ou outro que mudou, que eu não conheço, mas todos praticamente estão lá. Ou da Unioeste, é uma pessoa que quando eu estava na secretaria era vice-reitor. Então ele foi de uma gentileza muito grande São comigo. Conhecidos seus, né? Montou um plano, daí eles vieram para cá e diziam, não é esse o plano. Daí ele remontou, e não é uma coisa simples, banal, de você chegar para o reitor lá e coisa assim, quero um plano para isso. Entendeu? Primeiro o risco, né, político dele de assumir uma postura, de enfrentar uma situação e dizer que queremos fazer isso. A Unicentro está disposta a fazer isso, sem ter a questão indefinida politicamente. Isso é uma coisa. É um risco. Não é uma coisa simples de pegar isso, um projeto desse tipo. E eles fizeram um projeto belíssimo. Belíssimo. Toda a justificativa, todas as formas de por que o Unicentro, por que Pato Branco, por que já tem uma rede aqui, toda aquela justificativa que tem que fazer parte do projeto estava lá, bem elaborada. E toda a questão, inclusive, de investimentos, inclusive de projeção, de plano de implantação dos cursos 2014, 2015, 2016. Só que isso foi a proposta. Agora vai na mão do secretário, que quem dá a palavra final é o governador. Mas eu acho que o chute inicial foi dado, né? Foi dado. O chute inicial e avançado lá quase para vamos deixar andar, né? Os 45 minutos do segundo tempo. Beleza. Riz, chegamos ao final do programa. Tem um presentinho aqui, ó. É o vale da nosso patrocinador, Lilian Calçados. Opa! Não é para você ir lá gastar também, né? Tá bom, vamos sim. Vamos comprar um sapato lá. Presente da Lilian aqui para o nosso convidado. Tá bom, muito obrigado pela presença e parabéns pela sua história até hoje. Um pato-branquense, um jovem daqui, foi lá em Curitiba estudar e conquistou tudo isso na vida e está trazendo em benefício do seu povo, da sua população. Parabéns.
Riz, obrigado pela visita. Eu que agradeço, muito obrigado. E assim conversamos com o professor Aldair Riz, aqui na Atual TV, e semana que vem voltaremos com um novo convidado aqui no Biografias de Nossa Gente. Um grande abraço e até lá!